Atos, capítulo de número 2, versículo de número 37 e 38. O livro de Atos, capítulo de número 2, versículo 37 e 38. Está escrito: ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amados, queridos ouvintes, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o batismo, a necessidade de sermos batizados da maneira correta, da maneira revelada. Nós olhamos no livro de Lucas, capítulo de número 24, versículo 45. Está escrito, Jesus, ali no livro de Lucas, capítulo de número 24, 45, está escrito que Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que eles entendessem as Escrituras. Somente Jesus pode abrir o entendimento. E se nós olharmos em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 4, está escrito que o Deus desta era maligna cegou o entendimento dos incrédulos para que não veja a glória do Evangelho. E aí nós tomamos essas duas passagens bíblicas, que Jesus veio para abrir o entendimento dos discípulos para entender as Escrituras. E o Deus dessa era maligna, que é o próprio Satanás, ele veio para fechar o entendimento dos incrédulos, para que não veja a glória de Deus. Mas a verdade é que nós vamos falar um pouquinho sobre o batismo verdadeiro, as razões pelas quais devemos ser batizados corretamente. Então lemos aqui no livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 37, e aqui está sendo realizado o primeiro batismo da história da igreja. Foi o primeiro batismo da história da igreja, foi realizado aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38 em diante. Por que foi o primeiro batismo da história da igreja? Porque não há outro batismo registrado em que a igreja foi batizada dessa maneira. E se nós olharmos, nós vimos aqui que o apóstolo Pedro e os demais apóstolos, eles disseram: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Somente o nome de Jesus pode te perdoar. Conforme está escrito ali, no livro de Lucas, capítulo de número 24, 47, Lucas 24, 47, está escrito: e em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então é necessário, e foi necessário, que o batismo começasse em Jerusalém, que essa ordem começasse em Jerusalém. E aqui no livro de Atos, capítulo de número 2, versículo 37, onde lemos, está narrado exatamente quando o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Você recebe o perdão dos teus pecados
quando você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Somente o nome de Jesus Cristo pode te salvar, pode te perdoar. Por isso você deve ser batizado ou batizada em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos teus pecados. A Bíblia então nos relata aqui ainda, nesse mesmo contexto, que foram batizadas quase 3.000 almas naquele dia. Se agregaram naquela igreja primitiva que começou em Jerusalém. Quase 3.000 almas foram batizadas. E aí o apóstolo Pedro falou ainda, e esta promessa de quase 3.000 almas sendo batizada em nome de Jesus Cristo, é claro, não foi em outro nome, foi só no nome de Jesus Cristo que eles foram batizados. O apóstolo Pedro disse, esta promessa, conforme está escrito, diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos estão longe e quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então, essa iminência, essa realidade, é exatamente o que nós temos que entender aqui no livro de Atos, capítulo de número 2, versículo 37 em diante. Então foram batizados ali quase 3.000 almas, começando em Jerusalém, a igreja primitiva, e não há em outro lugar nenhum registro onde as pessoas foram batizadas dessa maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse batismo em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e você deve ser batizado em nome de Jesus Cristo para que seus pecados sejam perdoados, é o batismo bíblico, apostólico, real. Eu vou pegar aqui 5 cidades, ou 5 locais, onde foram executados, onde foram feitos esses batismos. Primeiro, nós já falamos aqui no livro de Atos, capítulo 2, o primeiro batismo, o batismo da história da igreja, foi realizado aqui em Jerusalém. Atos, capítulo 2, versículo 37. Segundo batismo, também dessa forma, que é o batismo em nome de Jesus Cristo, foi no livro de Atos, capítulo de número 8, versículo 17 e 16. Ali está narrando o segundo batismo, que foi em Samaria. O segundo batismo foi em Samaria. Depois de Jerusalém, Samaria recebeu a palavra. A Bíblia diz que Samaria recebeu a palavra de Deus e por isso os discípulos enviaram até Samaria Pedro e João. Para quê? Para que fosse pregar esse mesmo batismo para o povo que estava em Samaria. Porque está escrito no livro de Atos, capítulo 8, versículo 16, porque não havia ainda descido sobre eles o Espírito Santo, mas somente haviam sido batizados em nome de Jesus Cristo. Olha aqui o batismo, depois que a igreja é batizada, quase 3.000 almas, em nome do Senhor Jesus Cristo, a cidade de Samaria também recebe o batismo e os apóstolos enviam ali Pedro e João para que batizasse aquelas pessoas de Samaria. Aquela cidade também creu e foi a segunda cidade a receber o batismo em nome de Jesus Cristo. E a terceira cidade, ou terceiro local, foi em Cesareia. Em Cesareia foi feito também, porque foi a cidade que recebeu os apóstolos, recebeu a doutrina dos apóstolos, recebeu a doutrina da igreja primitiva e recebeu e foi batizado. Ali no livro de Atos, capítulo de número 10, 47, está escrito ali que foi realizado o segundo batismo em Cesareia, na casa de um gentil, na casa de Cornélio. Por revelação, Deus enviou Pedro até ali. E quando o apóstolo Pedro chegou ali, reuniu um grupo de pessoas, e aí Pedro lhe faz uma pergunta, após pregar para eles e apresentar Jesus para eles, Pedro lhe faz uma pergunta: porventura pode alguém recusar a água
para que não seja batizado este que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Atos capítulo 10, versículo 48, está escrito: e ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. E ali, todas aquelas pessoas, inclusive Cornélio, foi batizado em nome de Jesus Cristo. Olha que revelação, né? Que coisa profunda. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela se cumpre a cada instante. Então, primeiro foi em Jerusalém, quase 3.000 almas sendo batizadas. Depois Samaria recebeu a palavra e foram batizados, o povo de Samaria foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E depois ali em Cesareia. E após Cesareia receber esta palavra, aí esse batismo, ou esse evangelho, foi pregado ali na quarta cidade, foi em Damasco. Em Damasco foi pregado porque o próprio Jesus enviou ali um certo homem, né, chamado, aquele homem que Deus enviou ali, aquele discípulo chamado Ananias. Então Deus enviou Ananias para que fosse até Damasco pregar para um homem que era Saulo, que estava cego, orando. E quando Ananias chegou ali, ele encontrou com Paulo, ou seja, Saulo estava cego, estava orando, já convertido, mas Saulo não era batizado ainda. E quando ali o Ananias chegou diante de Saulo, ele pronunciou para Saulo, mostrou para Saulo de Tarso o próprio Jesus. E Saulo, então, ele crê na palavra, ele crê no evangelho, que Jesus tinha dito para Ananias: ele para mim é um vaso escolhido e ele vai ver o quanto vai padecer por causa do meu nome. Padecer por causa desse batismo, padecer por causa do nome de Jesus. E ali no livro de Atos, capítulo 22, versículo 16, Ananias, então, após pregar para Paulo o evangelho, mostrar Jesus para ele, Ananias faz uma pergunta para Saulo. E ele disse assim, Atos capítulo 22, versículo 16, e agora por que te detens? Olha aqui. E agora por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. E assim aconteceu com Paulo. Ele creu e ele foi batizado, Paulo foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo é batizado em nome de Jesus Cristo, isso vai para mais uma cidade, a quarta cidade, a quinta cidade, melhor dizendo, recebe também o batismo em nome de Jesus Cristo. Agora nós olhamos que quando Paulo é batizado em nome de Jesus, o que é que Paulo faz? Ele recebeu esse evangelho, a revelação do batismo em nome de Jesus Cristo, e ele começa a batizar as pessoas da mesma forma que ele recebeu. No livro de Gálatas, capítulo 1, o apóstolo Paulo disse assim, o que eu recebi, o que eu aprendi não foi de homem nenhum, mas do próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo revelou para Paulo que o batismo era em nome de Jesus Cristo. Por isso que Paulo disse, um dia em que Deus há de julgar o coração dos homens segundo o meu evangelho. No livro de Gálatas, capítulo de número 1, versículo 8, está escrito, se nós mesmos, os apóstolos, se nós mesmos, ou descer um anjo do céu que pregue um outro evangelho, além do que temos anunciado, é um evangelho anátema, que significa o evangelho amaldiçoado. Por isso, meu amado irmão, é necessário você descer as águas, se arrepender dos seus pecados e ser batizado em nome de Jesus Cristo, como a igreja em Jerusalém, é o único batismo registrado na história da igreja, foi em nome de Jesus Cristo, como a igreja em Jerusalém recebeu ali no livro de Atos, capítulo 2, 37 em diante, e depois foi para Samaria, porque Samaria também recebeu o batismo, recebeu o batismo em nome de Jesus Cristo. Por isso ali no livro de Atos, capítulo 8, versículo 16, você vê que foi enviado ali Pedro e João para que batizasse o povo de Samaria. E depois em Cesareia, em Cesareia, onde foi batizado ali também Cornélio e as pessoas que estavam ali, que creram, foram todos batizados em nome de Jesus Cristo.
E ali, em Damasco, Paulo foi batizado, conforme está escrito no livro de Atos, capítulo 22, versículo 16, 17, 18, por ali. Então Paulo recebeu o batismo, Paulo foi batizado em nome de Jesus Cristo. A prova que Paulo foi batizado em nome de Jesus Cristo, porque ele tinha revelação, e o que ele aprendeu não foi de homem nenhum, de teologia, de denominação, de nenhuma seita religiosa, ele aprendeu direto com Deus. E o que acontece com Paulo? A Bíblia diz que Paulo começa a pregar em várias cidades, em vários locais. E naqueles dias, nos dias de Paulo, é claro que o quinto batismo vai acontecer em Éfeso, né? E Paulo, então, ele desce até a cidade de Éfeso, pregando esse evangelho, pregando esse batismo e batizando as pessoas em nome de Jesus Cristo. E quando Paulo chega em Éfeso, havia ali um homem chamado Atos capítulo 19, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou pegar aqui rapidamente, Atos capítulo 19, louvado seja Deus. Havia ali um homem chamado Apolo, Atos capítulo 19, versículo de número 1. Havia um homem chamado Apolo. Quem era Apolo? Apolo era um grande pregador, um grande ensinador da palavra de Deus, que pregava a palavra de Deus, que anunciava também, estava fazendo trabalho, pregando ali em Éfeso, em várias regiões ele estava pregando, por isso nós não devemos esquecer de Apolo. E quando Paulo vai fazer a terceira viagem missionária, ele vai até essas regiões, inclusive em Éfeso, e ele já era batizado. E a Bíblia diz, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. Atos 19, capítulo 1 em diante. Quando Paulo chegou, que ele estava fazendo a terceira viagem missionária dele, ele encontrou ali alguns discípulos. Devemos prestar bastante atenção, porque o apóstolo Paulo ele já era batizado em nome de Jesus. E quando ele chega ali na cidade de Éfeso, na terceira viagem missionária dele, ele era comissionado por Deus, ele encontrou ali alguns discípulos. E o que é que Paulo fez com aqueles discípulos que foram convertidos ou convencidos através do evangelho de Apolo? Apolo pregava e Apolo era poderoso nas escrituras. Apolo era um homem poderoso nas escrituras e convencia até o judeu a crer em Jesus. Um grande e profundo pregador das escrituras, conforme está escrito aqui no livro de Atos. E quando Paulo encontrou com aquelas 12 almas, aquelas 12 pessoas em Éfeso, que já eram crentes, que já tinham aceitado Jesus, através da pregação de Apolo, que era um pregador de renome, conhecedor da palavra. E o que Paulo fez? Paulo foi até aqueles 12 membros, ou seja, aquelas 12 pessoas que já eram cristãs, que já tinham aceitado o evangelho. E Paulo então lhe faz uma pergunta. Olha que Paulo faz uma pergunta para ele, aqui no livro de Atos, capítulo 19, versículo de número 2. E perguntou-lhes, recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Paulo faz a pergunta para esses 12 membros que foi pregado por Apolo. Paulo faz essa pergunta, se eles receberam o Espírito Santo quando eles creram. Responderam eles, não. Nem sequer ouvimos que exista Espírito Santo. Isto é um evangelho com muita sabedoria humana que foi pregado para eles. Um evangelho apressado, um evangelho sem revelação. Por isso aqueles membros que já eram crentes, eles nem sabiam o que era o Espírito Santo. Se eles nem sabiam o que era o Espírito Santo, como é que eles iam saber acerca do batismo? Ou que tipo de batismo foi invocado sobre eles? O que tipo de batismo foi invocado sobre eles? Eles não sabiam, mas foi necessário Deus enviar Paulo ali na terceira viagem missionária dele. Para quê? Para que pregasse para aquelas pessoas. E quando o apóstolo Paulo pregou para eles, Paulo faz a segunda pergunta para aquele grupo ali. Paulo perguntou para ele, em que foste batizado então? Olha só, em que foste batizado então? Responderam, no batismo de João, Atos 19, 3.
Paulo faz uma pergunta para ele, a segunda pergunta. Primeiro, Paulo pergunta se eles tinham recebido o Espírito Santo. Eles nem sabiam o que era o Espírito Santo. Como acontece no dia de hoje? Quantas pessoas falam que foi batizado com o Espírito Santo, nem sabem o que é batismo com o Espírito Santo? Porque alguém colocou em sua mente, cauterizou sua consciência, e nem sabe o que é o batismo com o Espírito Santo, quando na verdade o batismo com o Espírito Santo é uma experiência pessoal com Deus. E quando você é batizado com o Espírito Santo, a tua mente é aberta, teu coração é aberto, o próprio Espírito Santo que habita dentro de você, ele te mostra que essas coisas é verdade. Como ele mostrou para aqueles 12 membros da igreja de Apolo, que eles não tinham conhecimento. Talvez você, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, talvez você foi batizado em um batismo que você nem sabe, né? Às vezes te invocaram, foram batizados de maneira que você nem foi invocado o nome do Senhor Jesus sobre a tua vida. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Mas quando eles disseram para o apóstolo Paulo, nós fomos batizados no batismo de João. Olha o que Paulo diz para eles. 19:4, o apóstolo Paulo disse assim, Paulo diz, certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce, isto é, naquele que havia de vir em Jesus Cristo. Agora, o mais importante, o mais interessante dessa passagem, desse quinto batismo que acontece em Éfeso, o primeiro foi em Jerusalém, em nome de Jesus Cristo, foram batizados quase 3 mil almas, Atos capítulo 2, versículo 37. O segundo foi em Samaria, Atos capítulo de número 10, Atos capítulo de número 8, capítulo 16. O terceiro batismo foi em Cesareia, Atos capítulo 10, 47. E o quarto batismo foi em Damasco, Atos 22, 16 em diante. E o quinto batismo é este quinto batismo que nós estamos falando aqui, que é Atos 19, 5, onde Paulo chega ali e rebatiza as pessoas. Atos capítulo 19, 5. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles não questionaram a Paulo, eles não fizeram como muitos fazem. Eu tenho que batizar de novo? Não, você não foi batizado. Só há só um batismo, conforme está escrito ali no livro de Efésios, capítulo 4, versículo de número 5. Está escrito, inclusive, foi escrito por esse próprio homem aqui. Está escrito, há um só Senhor. Não existe dois senhores. Não existe três senhores. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 5, há um só Senhor. Não são dois, três senhores, um Pai, um Filho, o Espírito Santo, um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. Não são três deuses. A Bíblia diz que há um só Senhor. E uma só fé, a fé apostólica. E um só batismo. E um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6. Há um só batismo e um só Deus. E esse batismo é exatamente o batismo que está na história da igreja. É o batismo em nome de Jesus Cristo. Não existe outro batismo. Por isso ali, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo de número 17, Colossenses, capítulo 3, versículo 17, está escrito, tudo que fizerdes, olha o que a palavra de Deus diz, você crê na Bíblia? Tudo que fizerdes, seja em palavra, é claro, em palavra, seja em obras, batismo é uma obra, vou te pegar, vou te batizar, você vai passar pelas águas, está sendo uma obra. Efésios capítulo 3, versículo 17. Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em obra, diz a palavra de Deus, fazei tudo no nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. E aí? As denominações, o sistema religioso, faz muitas coisas em nome de Jesus. Expulsa demônio em nome de Jesus. Pede muitas bênçãos em nome de Jesus. Mas na hora de ser batizado, eles negam o batismo. Eles tiram essa autoridade diante das pessoas e negam o batismo e tiram o nome de Jesus, excluem o nome de Jesus.
e não mostra para as pessoas que elas têm que se invocar o nome do Senhor, ser batizado em nome de Jesus Cristo. É triste, porque a Bíblia diz que fazei tudo em nome de Jesus. Você tem que expulsar demônio em nome de Jesus, você tem que abençoar as pessoas, fazer casamento e batismo, tudo tem que ser em nome de Jesus Cristo, conforme está escrito aqui nesse pequeno estudo que eu estou mostrando para vocês. Agora, lamentável é nós sabermos que Jesus mostrou essas coisas. Em São Mateus, capítulo 7, versículo de número 21, Jesus disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E aí Jesus disse assim: muitos me dirão naquele dia, olha só, naquele dia, dia do juízo final, dia do julgamento, dia em que o trono branco foi estabelecido aqui. Olha só, muitos me dirão naqueles dias: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. São Mateus capítulo 7, versículo 22 em diante. Em teu nome fizemos muitas maravilhas, em teu nome fizemos muitos prodígios. E Jesus então disse: eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade, ou a iniquidade que eu não vos conheço. Por que Jesus não conhece esse grupo que está expulsando o demônio, fazendo maravilha e profetizando o seu nome? Você faz parte desse grupo porque negou o nome de Jesus, não recebeu o batismo em nome de Jesus Cristo, como os apóstolos, como aqueles apóstolos batizados e como os membros de Apolo renunciaram e aceitaram, já foram batizados, eram batizados no batismo de João, mas eles reconheceram, se humilharam, e o apóstolo Paulo os batizou em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Agora é lamentável nós sabermos disso, que Jesus vai dizer para esses crentes, muitos crentes que rejeitaram, que não aceitaram o batismo em nome de Jesus Cristo, Jesus vai olhar para eles e não vai reconhecer. Por que não vai reconhecer? Jesus vai dizer ali exatamente isso: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mateus capítulo 7. Por que Jesus não reconhece? Mas Jesus reconhece o seu povo. Por isso ele disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Por quê? Se nós olharmos no livro de Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 29, Gálatas capítulo 3, versículo 29, está escrito: e sois de Cristo. Olha só o que diz a palavra: e sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiro conforme a promessa. E sois de Cristo e sois descendentes de Abraão conforme a promessa. Isso é a igreja eleita, o povo eleito. E ali no livro de Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 9, está escrito assim: ó, digo és de tomar o livro, falando de Jesus, Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Digno és de tomar o livro e abrir seus 7 selos, porque foste morto e com teu próprio sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e nação. Então essa igreja que Jesus comprou, ela é propriedade dele. Ela é propriedade dele. Agora, se a igreja é propriedade, e toda propriedade deve ser registrada em nome do seu dono original, lembramos bem disso. Toda propriedade deve ser registrada em nome do seu dono original. Toda propriedade deve ser registrada em nome do seu dono original. Então, se Jesus ele é o dono original dessa igreja, se Jesus é o dono original da tua vida, foi ele que te comprou, foi ele que te resgatou, então você deve trazer sobre a sua vida esse nome. Você deve ser marcado com esse nome. Você deve ser selado com esse nome. Você deve se arrepender dos seus pecados e ser batizado nesse nome, em nome de Jesus Cristo, para que você possa ser selado com esse precioso nome de Jesus Cristo. Conforme nós já lemos aqui, já mostramos, você foi batizado em nome de Jesus Cristo.
Você foi batizado nesse nome? Ou você vai fazer igual os crentes de Apolo? Nem sei que existe tal batismo. A igreja, ela é a noiva. A igreja de Jesus, ela é a noiva. A noiva ou a esposa. E a noiva, ela recebe o quê? A noiva, ela recebe o nome do seu noivo. A noiva não pode ter outro nome, ela não pode receber outro nome. A noiva recebe o nome do seu noivo. Como a verdadeira e a legítima esposa também recebe o nome do seu esposo. Correto? E ali no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, só para confirmar isso aqui, Apocalipse, capítulo 21, versículo 9, está escrito: então veio um dos 7 anjos, olha só o que diz Apocalipse 21, 9. Então veio um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e me disse: vem e eu te mostrarei a noiva e a esposa do Cordeiro. É claro que essa noiva e essa esposa do Cordeiro, o Cordeiro é Jesus, ela tomou o nome de Jesus aqui na terra. Ela foi batizada em nome do Senhor Jesus aqui na terra. Por isso ela é noiva. Por isso ela não rejeita. Por isso ela não está no anonimato. Quando ela chegar diante do noivo, ele não vai dizer para ela: apartar de mim que eu não te conheço. Mas a noiva não, a noiva é propriedade dele. E se nós olharmos ainda ali, 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 2, inclusive 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo diz: oxalá suportasse um pouco a minha loucura. Olha só. Porque estou zeloso de vós, disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, não com zelo de igreja, de denominação, de sistema religioso, zelo de líder religioso. Isso não vale nada. Mas o apóstolo Paulo disse: estou zeloso de vós com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado, olha só o que diz a palavra, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, apresentar a um marido, a saber, a Cristo. Está vendo que o Evangelho, ele vai mexendo, ele vai nos mostrando, ele vai nos moldando. E por isso, o batismo em nome de Jesus Cristo é necessário. Porque não há outro batismo, só há um batismo. E não há outro Senhor, só há um Senhor. Aí quando o apóstolo Paulo disse assim: para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Não é 2 ou 3 ou 4 maridos, senão essa igreja vai passar a ser igreja adúltera, conforme está escrito em Apocalipse 17. Você não pode ter 2 maridos. A noiva de Jesus, ela não pode ter 2 maridos, ela não pode ter 2 senhores, ela não pode ter 2 ou 3 deuses, um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus isso, um Deus aquilo. Ela não pode ter. Porque a Bíblia diz que Paulo está falando aqui, que eu vou apresentar para vocês como a virgem pura apresentar um marido. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Foi ele que morreu na cruz. Foi ele que veio para te resgatar. Porque os apóstolos batizavam em nome de Jesus Cristo. Porque Samaria recebeu a palavra e foi batizada em nome de Jesus Cristo. Porque o apóstolo Pedro batizou as pessoas em nome de Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo batizou as pessoas em nome de Jesus Cristo. Porque os apóstolos batizavam as pessoas em nome de Jesus Cristo. Então é necessário que você se arrependa, conforme está escrito aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Se você não desceu as águas ainda invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, você está em falta com Deus. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo.
E tudo quanto fizerdes, seja por palavra ou por obra, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo. Este nome está sobre todos os nomes. Todo joelho se dobrará. Agora você tem que se arrepender, para você não ser surpreendido naquele grande dia. E achar que você está certo, e depois você não está. Porque se aqueles crentes que foram ali, em Atos 19, se Paulo não tivesse chegado ali, se Deus não tivesse enviado Paulo ali na terceira viagem missionária dele, certamente eles iriam achar que estavam certos, dentro do sistema religioso, comandado por um homem chamado Apolo. Mas Deus enviou ali um homem revelado. Porque Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, são títulos. E quando a Bíblia diz em São Mateus, capítulo 28, 19, está escrito lá, ide por toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. São títulos. Inclusive a Bíblia diz para ide batizar em nome, no singular, não é em nomes, em nome. Que nome é esse? Quem é o Pai? Jesus, ele é o Pai, Jesus, ele é o Filho e Jesus, ele é o Espírito Santo. Então esse nome do Pai, do Filho, do Espírito, eu sou Pai, eu sou Filho e sou Espírito. Mas eu tenho um nome. Se eu assinar um cheque aqui e mandar para o banco, eu colocar Pai, Filho e Espírito, o banco não vai pagar. Então é necessário exigir o nome. E o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Jesus deu a ordem, isso é uma ordem, é para ser cumprida, revelado. Então o Pai é Senhor, o Filho é Jesus e o Espírito Santo é Cristo, ungido. Então os três formam Senhor, Jesus, Cristo. Qual que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz, tudo que fizerdes, seja em palavra ou em obra, faça somente em nome do Senhor Jesus Cristo. É necessário expulsar demônios nesse nome. É necessário se arrepender dos seus pecados nesse nome. É necessário profetizar nesse nome. E é necessário descer as águas batismais, invocando o nome do Senhor. Conforme está escrito em Romanos capítulo 6. Todos que foste batizados em Cristo, revestiste de Cristo. Então é isso aí, meu irmão. Fique essas palavras. Que o Senhor Jesus te abençoe. E que o Senhor Jesus te dê revelação. E se você ainda não foi batizado em nome de Jesus Cristo, peça o teu batismo. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém.